Deus escolheu de forma particular falar com cada um de vocês, com cada um de nós essa noite. A graça e a paz, o favor que a gente não merece, mas que Deus escolheu ministrar, conceder a nós um favor que a gente não merece. Que esse favor seja com a sua vida, que esse favor seja com a sua família, que esse favor extraordinário e especial alcance a sua casa, que alcance também a sua descendência, que alcance os teus, porque esta noite Deus falará contigo. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 6. O Evangelho é o de João. O capítulo é o de número 6 e o verso é o primeiro. A alegria que enche o coração, ela vem acompanhada de uma responsabilidade, de me colocar à disposição do Senhor nessa noite, para ser voz profética à sua vida, para ser voz profética para esta casa, para ser voz profética para esta cidade e para esta geração. Por isso, olha só o que diz o Evangelho de João no capítulo de número 6. Diz assim: depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, ele disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, para o testar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. O verso de número 14: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eu gostaria de convidar vocês a voltar um pouco na sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, um pouquinho antes. Evangelho de Marcos, capítulo 6. A Bíblia é clara quando em Marcos capítulo 6, verso 34, diz assim: E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. 35. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem o que comer.
penúltimo verso 37. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. 38. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. No domingo passado, o nosso pastor abriu a série Ser e Fazer, uma série de mensagens durante o mês de julho, que vai trazer pilares e fundamentos muito importantes para a nossa igreja neste tempo. Enquanto Igreja Oceano da Graça, há uma série de objetivos a serem alcançados, objetivos esses que são encontrados na palavra de Deus, e que Deus tem nos permitido viver de uma forma contextualizada e contemporânea os principais desafios para este tempo. E essa série, a cada domingo, ministrará aos nossos corações nesse sentido. São fundamentos que a igreja precisa aprender. Afinal de contas, nós somos uma igreja bíblica, que escolheu amar servindo pessoas e conectando essas pessoas a Jesus. Mas não para simplesmente dizer que pertencemos a Jesus, mas para que essa igreja, para que nós juntos possamos ser relevantes, sermos agentes de transformação para essa comunidade e para essa sociedade. E agora, se olharmos para o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, que vai narrar a mesma história, o mesmo episódio da multiplicação dos pães e peixes. No início do capítulo 14 do Evangelho de Mateus, a Bíblia vai nos contar sobre o falecimento, a morte de João Batista. Sabe-se que João Batista e Jesus tinham uma relação própria, uma relação particular, uma relação íntima. Isso significa que o início do capítulo 14 de Mateus é um episódio triste para Jesus. Instantes depois da morte de João Batista, tempos depois, Jesus está sendo ocupado com o seu propósito, está se ocupando com aquilo que ele veio fazer: cuidar de pessoas, alcançar corações de pessoas. Cercado de muitas pessoas, ele chama os seus discípulos para ir para um lugar deserto, para se distanciar da multidão, quem sabe ter o seu próprio momento de descanso, que alguns dias, tendo sido afetado pelas suas emoções, ou em suas emoções, não somente pela morte de João Batista, mas por ter se esgotado ou se desgastado emocionalmente com tantas pessoas, com tantas demandas, ele disse aos discípulos: vamos para o outro lado do mar, vamos para o outro lado do lago. Estando próximos a Cafarnaum, eles se dirigem a Betsaida, do outro lado do lago, do outro lado do mar. Sabe-se que a distância entre as duas cidades é de cerca de 15 quilômetros. Não é à toa que o Evangelho de João diz que eles vão para Tiberíades. Esse nome não é incomum, esse nome não é por acaso. Herodes, aquele que governava a região naquele tempo, havia decidido em seu coração homenagear Tibério, o imperador de Roma na época de Jesus. Por isso aquela cidade, aquela terra chama-se Tiberíades. É impressionante pensar e imaginar que Jesus entra na embarcação com seus discípulos e vai com um meio de transporte para o outro lado do lago. Mas diz o texto que as pessoas, percebendo os sinais daquilo que Jesus fazia, percebendo a imagem daquilo que Jesus era, decidem caminhar, decidem com seus próprios pés seguir a Jesus. O texto é muito claro ao dizer que, estando Jesus do outro lado, estando Jesus no lugar mais afastado, mais desértico, as pessoas surgem, as pessoas aparecem, uma a uma vão se avolumando. Para mim, multidão já caracteriza muitas pessoas, mas é impressionante como a Bíblia coloca uma palavra para quantificar ainda mais esse povo. Se já não bastasse multidão serem muitos, a Bíblia diz:
grande multidão. Eu não consigo mensurar quantas pessoas estavam, mas pelo que a Bíblia diz, cerca de 5.000 homens estavam diante de Jesus, sem contar mulheres e crianças, porque segundo o costume judaico, na hora da refeição, os homens se separavam de mulheres e crianças. Por isso, temos a contagem explícita de homens. Percebam, Jesus e os seus discípulos caminham por um meio de transporte. As pessoas caminham a pé. Elas entendem o valor daquilo que elas estão vendo. Elas entendem o valor daquilo que elas estão seguindo. Elas entendem a referência que é Jesus. E porque é Jesus, elas decidem caminhar. E alguns, que são mais jovens, que são mais robustos fisicamente, chegaram primeiro que Jesus. Quem sabe? Mas o que está em questão é a distância em que aquele povo, podemos contar, quem sabe, 10.000, 12.000, 15.000 pessoas. Imagina um estádio de futebol, de pequeno porte, mais de 10.000 pessoas, a pé, muito mais do que várias carreatas, protestos e manifestações que encontramos por aqui. Pessoas que não se preocuparam se estavam com crianças de colo, não se preocupavam se havia dificuldades de locomoção, mas que decidiram em seus corações irem até Jesus. E agora? E agora? E agora é uma expressão, uma pergunta, um questionamento que nós nos fazemos sempre que estamos diante de dúvidas, sempre que estamos diante de situações que nós temos dificuldades de mensurar a resposta. E agora? E agora? Um seriado mexicano muito famoso, cujo autor e seu principal protagonista, Sérgio Bolanhos, em um dos seus episódios, ou em vários deles, ele costumava sempre dizer: e agora? Quem será que poderá nos defender? E agora? Quem será que poderá nos defender? Quando olhamos para a literatura brasileira, olhamos para Carlos Drummond de Andrade, que um dos seus principais poemas, chamado José, diz: e agora, José? E agora, José? Essa frase repercute no nosso lugar comum, no nosso cotidiano. Quantas pessoas, em cunho de brincadeira, não dizem: e agora, José? José sou eu, José é você, José somos nós. E é isso que o Drummond está dizendo: e agora, eu e você? E agora? Observamos uma grande multidão, muitas pessoas se avolumando. Jesus indo para um lugar apartado, desejando ter um momento a sós com os discípulos e com o próprio Pai. Observa aquela multidão se apresentando, e os discípulos, cada um do seu modo, cada um da sua forma, olha para Jesus. Uns esboçam em palavras, e quem sabe alguns em pensamento: e agora? E agora? O que é que a gente vai fazer com tantas pessoas? É fácil observar no texto o diálogo entre Jesus e Filipe, o diálogo entre Jesus e André. Observe que a pergunta que está por trás do diálogo é: e agora? E agora? O que é que nós vamos fazer? Observamos no diálogo uma conversa no sentido de procurar respostas. Mas é impressionante que Jesus, mesmo sabendo da resposta, mesmo tendo a resposta, decide não entregar de mão beijada. Qual é a pergunta que está sendo feita dentro de você? Qual é a pergunta que a nossa comunidade aqui em volta está fazendo? Qual é a pergunta que o nosso país está clamando nesse instante? Quais são as perguntas que dentro do seu coração, que dentro da sua mente, estão ocupando lugar, estão ocupando todo o espaço do seu ser, perguntando: e agora? O que será feito agora? Eu não sei o que fazer. Me parece ter um conjunto de respostas, mas e agora?
E agora? Agora nós somos uma nova igreja, nós somos uma nova instituição, nós somos Oceano da Graça, família, Oceano da Graça. E agora? O que é que isso muda na minha história? O que é que isso muda na sua história? O que é que isso altera a realidade dessa comunidade? E agora? A pergunta que não quer calar, a pergunta que ressoa dentro de nós é: e agora? João capítulo 6, verso de número 2 diz: uma grande multidão seguia, e o texto diz por quê? Porque via os sinais que operava sobre os enfermos. É o verso de número 2. Porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Por que é que as pessoas procuram Jesus? Por que é que as pessoas seguem Jesus? Por que é que tantas pessoas estão atrás desse homem chamado Jesus? Um homem que morreu, um homem que ressuscitou, um homem que está entre nós. O que é que leva pessoas de tantos cantos deste mundo, de tantos lugares, de cores, de credos, de características diferentes, de objetivos, propósitos e dimensões diferentes, procurarem Jesus? Algumas pessoas procuram Jesus por curiosidade, porque observam aquilo que ele faz, porque observam aquilo que está acontecendo, alguns sinais. Vamos olhar no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, falando em milagres. Os milagres marcam estes evangelhos, mas quando nós chegamos em João escreve de um jeito diferente. João enxerga o evangelho sobre uma perspectiva diferente, e ele chama milagres de sinais. Esses sinais que João se refere são os mesmos milagres. É por isso que este episódio é narrado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Os sinais de Jesus, os feitos de Jesus, aquilo que Jesus era, repercutia naquilo que Jesus fazia. Preste atenção, aquilo que Jesus era, repercutia naquilo que Jesus fazia, e aquilo que Jesus fazia chamava a atenção das pessoas. Aquilo que Jesus era, repercutia naquilo que Jesus fazia, e aquilo que Jesus fazia chamava a atenção das pessoas. Sempre haverá curiosos onde Jesus estiver. Sempre haverá pessoas curiosas para testar a veracidade das informações, para testar a veracidade dos sinais, para ver com seus próprios olhos. Alguns para ver se vai dar errado, outros para ver se realmente vai dar certo. Igreja, preste atenção, porque o Senhor está falando conosco. Se Jesus está neste lugar, se Jesus está entre nós, se Jesus está conosco, as pessoas vão nos procurar, nem que sejam por curiosidade. As pessoas estão nos procurando por curiosidade. As pessoas estão vendo em nós a manifestação de sinais que revelam Jesus. Aquilo que temos sido e aquilo que temos feito tem manifestado Jesus de alguma forma. Se as pessoas não se aproximam de nós por curiosidade em razão daquilo que está acontecendo nas nossas vidas, que tem o timbre, que tem a marca, que tem a identidade de Jesus, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada com a minha vida e com a sua vida, se as pessoas não estão se aproximando de nós por causa de Jesus. A Bíblia diz, no segundo verso do capítulo 6, que as pessoas seguiam Jesus porque viam os sinais. Os sinais. E agora? Se Deus te perguntasse neste exato momento, e agora? Quais são os sinais? Quais são os sinais da minha presença que tem se manifestado na sua vida? Quais são os sinais que esta igreja tem revelado, tem manifestado nessa sociedade, para que as pessoas tenham pelo menos a curiosidade de virem até aqui?
Quais são os sinais? E agora? Enquanto isso, o relógio não para. Ainda que você use o seu cronômetro, um pause, o relógio continua funcionando. O relógio da vida não para até que Jesus volte, ou até o momento em que Ele diga: filho, filha, venha. Se o relógio não para, ainda dá tempo. E agora? O que é que você vai fazer com essa palavra quando você sair daqui nessa noite? Porque Jesus está dizendo: os sinais seguem aqueles que creem. Os sinais seguem aqueles que acreditam, aqueles que estão decididos por compreender a fé cristã, entender que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, entender que Ele tem todo o poder para manifestar os sinais na minha, na sua vida, na nossa igreja, na nossa comunidade. Os sinais sempre seguirão aqueles que creem. Jesus, é por causa de Jesus, não é por causa de uma nova identidade visual, não é porque as cores estão mudando, não é porque a forma das fontes estão mudando, não é porque o nome mudou, mas é porque algo em nós precisa mudar, mas é porque algo dentro de nós precisa mudar. Há um clamor, há um grito, há uma voz altissonante lá fora, gritando, clamando por Jesus. Dominicalmente, semanalmente, os nossos bancos estão carregados de pessoas cujo interior há um grito clamando por Jesus. Algumas pessoas nos procuram por curiosidade, mas outras pessoas nos procuram por interesse. Sejamos francos, sejamos muito francos. Você que nos ouve do outro lado, aí do YouTube, assistindo essa mensagem, acompanhando essa ministração, sejamos francos. Quantas vezes nós nos aproximamos de Jesus, não porque Ele é, mas porque nós estamos interessados por aquilo que Ele faz. Calma, não existe nenhum crime nisso, não existe nada de errado em procurar Jesus por aquilo que Ele faz. O problema é quando nós olhamos para o Senhor e Salvador, quando olhamos para o Senhor e Salvador, e procuramos e desejamos apenas o Salvador, aquele que nos redimiu na cruz do Calvário, mas nos esquecemos que enquanto Senhor, nós devemos adorá-lo, nós devemos obedecê-lo, a despeito das nossas falhas, a despeito da nossa condição humana, a despeito da nossa falibilidade. O Senhor sabe que somos falhos, foi Ele que nos fez, mas Ele está dizendo: onde eu estou, onde o meu filho está, onde Jesus está, as pessoas vão procurar. Os discípulos nunca foram perfeitos, é claro que não, cada um com a sua peculiaridade, cada um com a sua característica, mas Deus escolheu pessoas imperfeitas para cumprir o seu propósito perfeito. Se Ele fez isso com aqueles homens, Ele faz isso comigo, Ele faz isso contigo, Ele faz isso conosco, Ele faz. Jesus sabia que muitas pessoas, daquelas mais de 10.000 pessoas, estavam o procurando por curiosidade. Jesus também sabia que boa parte daquelas pessoas estavam o procurando porque tinham interesses, seus próprios interesses, seu umbigo, seus problemas, tudo na primeira pessoa do singular, o eu, o meu, o meu. Talvez algumas pessoas estivessem até procurando na primeira pessoa do plural, os nossos.
Olha só, Jesus sabia que existiam muitas pessoas interesseiras naquela multidão, e nós nos enquadramos nisso. E a priori não tem nada de errado em procurarmos o Senhor por conta daquilo que nós estamos precisando, porque a palavra de Deus nos recomenda depositarmos e colocarmos sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque há uma promessa de que Ele tem cuidado de nós. É claro que Ele está à disposição. O problema é quando nós procuramos nos relacionarmos com Deus apenas pelos nossos interesses, e nos esquecemos que na condição de Senhor há interesse de Deus sobre nós, há interesse de Deus sobre a igreja. Mas eu preciso te dizer que a trajetória de Jesus sempre foi marcada por interesseiros. E posso ser mais franco: interesseiros como eu e como você, que estamos preocupados tanto com o que está a um palmo do nosso nariz, que nos esquecemos de olhar para aquilo que está adiante, fazendo com que as nossas visões sejam limitadas às nossas próprias perspectivas de vida, e esquecemos que nunca foi sobre mim, nunca foi sobre você, sempre foi sobre Jesus. Jesus é especialista em transformar interesseiros em interessados. Jesus é especialista em transformar interesseiros em interessados. Quantas pessoas se aproximaram de Jesus por uma cura? Quantas pessoas se aproximaram de Jesus por conta da sua enfermidade, por conta do seu problema, e saíram ouvindo uma palavra tremenda: vai, os teus pecados estão perdoados. Ei, essa noite, este é o momento em que Jesus está disposto a perdoar os teus pecados. Mais do que uma resposta para os seus interesses, o interesse de Jesus nessa noite é transformar-nos em interessados por Jesus, para que outras vidas possam ser conectadas a Ele, serem transformadas para continuar transformando o nosso tempo. Jesus é sobre Ele. Quando nós olhamos para quem Jesus é, nós entendemos aquilo que Jesus fez. E quando nós entendemos aquilo que Jesus fez, nós compreendemos por que Ele deseja tanto nos ensinar quem verdadeiramente nós somos. A partir de Jesus, nós entendemos quem nós somos. E quando nós entendemos quem nós somos, conseguimos compreender aquilo que temos de fazer. E é porque entendemos quem nós somos que fazemos aquilo que Ele quer. Nós não existimos por existir, e aquela multidão também não existia ali por existir. Tudo o que Jesus faz tem perfeita correlação com quem Ele é. Tudo, absolutamente tudo que Jesus fez e tudo que Jesus continua fazendo tem correlação direta com aquilo ou com quem Ele é. Quando olhamos para isso, nós somos confrontados a percebermos que aquilo que estamos fazendo não está batendo com aquilo que nós somos. Aquilo que nós somos não está correlacionando com aquilo que estamos fazendo. E quando percebemos essa diferença, quando percebemos essa discrepância, nós percebemos que precisamos voltar. Precisamos voltar os nossos olhos para Jesus. Precisamos reconsiderar os nossos pensamentos. Precisamos realinhar o nosso foco em Jesus. Quando a igreja percebe que aquilo que ela está sendo não reflete aquilo que ela está fazendo, e quando a igreja percebe que aquilo que ela está fazendo não está coerente com aquilo que ela diz que é,
é o momento em que a igreja para, reflete, ajusta as velas e continua até o seu destino. Quando a igreja está cheia de Jesus, e agora? O que é que acontece quando a igreja está cheia de Jesus? Porque quando olhamos para Betsaida, quando olhamos para aquela cidade, aquela localidade que continha Jesus, Jesus estava lá. As pessoas, observando os sinais, seguiam a Jesus. Quando a igreja está cheia de Jesus, ela atrai pessoas de todas as sortes, com todas as perguntas, com variadas demandas. Uma igreja cheia de Jesus atrai pessoas. Uma igreja cheia de Jesus, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, inevitavelmente, naturalmente, espontaneamente atrairá pessoas. Quando eu e você estivermos cheios de Jesus, as pessoas nos procurarão por curiosidade ou por interesse, mas serão transformadas em interessadas por Jesus. Isso é conectar pessoas a Jesus. É impressionante como sozinhos nós temos muita dificuldade de seguirmos a Jesus. A pandemia é um exemplo claro. O que é melhor para você? Assistir ao culto online, participar dos cultos pelo YouTube ou estar aqui? O que é melhor para você? Onde você prefere estar? Se você preferisse o YouTube, você não estaria aqui hoje à noite. Você estaria na sua casa, porque está tendo transmissão ao vivo. Sozinhos, nós temos dificuldades de nos mantermos alinhados com Jesus. Não é à toa que Jesus, que Deus criou a igreja. A igreja é a ideia de Deus, tal como a família é a ideia de Deus. Estarmos juntos, cooperarmos, contribuirmos, somarmos, sermos um, é a ideia de Deus. Por isso nós estamos aqui. Uma igreja cheia de Jesus gera expectativas por respostas. Os curiosos querem respostas, os interesseiros querem respostas. E quando eles chegam aqui, o que é que eles estão encontrando? Quando os curiosos se aproximam de você, quando os interesseiros se aproximam da sua vida, o que é que eles estão encontrando? O que é que a comunidade tem encontrado em nós, quando por curiosidade ou por interesse, eles se aproximam de nós? E agora, o que fazer com essa mensagem? O que fazer com essa verdade que ecoa nos nossos corações essa noite? Uma igreja cheia de Jesus atrai pessoas. Pessoas se aproximam de nós com demandas, perguntas, desejando respostas. E eu preciso dizer a você algo que você já sabe, mas eu quero te trazer à memória aquilo que te traz esperança. Eu, você, nós somos portadores dessas boas novas. Eu, você, somos portadores destas respostas que estão em Jesus. E você, nós não podemos nos furtarmos disso. As pessoas estão encontrando as suas respostas a partir de nós, em Jesus. As pessoas estão encontrando em nós respostas em Jesus. E agora? E agora a multidão se aproxima. A multidão está se avolumando cada vez mais. Diz o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no verso de número 34, o seguinte: e Jesus, saindo, ele viu. Olha o que o texto diz, o verbo é claro, saindo. Se ele sai,
é porque ele entende que o lugar que ele está é insuficiente para fazer aquilo que ele tem que fazer. Saindo, ele viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram ovelhas que não têm pastor, que eram como ovelhas que não têm pastor. Olha o que diz o texto: e começou a ensinar-lhes muita coisa. O texto não diz que ele começou a curar. O texto não diz que ele começou a dar as respostas que os interesseiros queriam. Percebam que o texto diz: saindo, viu, começou a ensinar-lhes. Nós ficamos agoniados quando chegamos em uma repartição pública, desejando um documento, desejando uma resposta, e quando a gente chega lá, o que a gente recebe são instruções para encontrarmos as respostas. É agoniante, porque tudo que você quer é a sua resposta. Imagine você em tempo de pandemia, abrindo o seu aplicativo, pedindo a sua refeição, com fome, precisando de uma resposta rápida para a sua demanda. E quando você faz o seu pedido, seleciona, paga, e quando chega à sua casa, você encontra um pacote, e dentro do pacote há uma receita dizendo: faça, faça. Isso seria pegadinha do malandro? Você desejando comer, e vem a receita: faça. Olha o que Jesus está fazendo. Saindo do seu lugar, viu, e diz o texto: começou a ensinar. Acorda, povo. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, é necessário aprender. Você está há muito tempo perguntando: Deus, e agora? Deus, e agora? Deus, e agora? E pode ser que em algumas vezes Deus te responda, Deus te dê, mas perceba o que a Bíblia está nos dizendo. Em várias vezes, ou em algumas vezes, Deus vai dizer assim: filho, vem cá, deixa eu te ensinar. Deixa eu falar contigo, filho. Deixa eu te ensinar como vai acontecer. Deixa eu te ensinar como preparar. Deixa eu te ensinar como deve ser. Observe, João capítulo 6, verso de número 5 vai dizer: então Jesus, levantando os olhos, para levantar os olhos com propriedade, provavelmente Jesus ergue a sua cabeça, ergue a sua fronte. Se já não bastasse erguer os seus olhos, levantar os seus olhos, diz a palavra de Deus em Marcos, que ele levanta os seus olhos, mas combinado com o texto em Marcos, ele sai do seu lugar, e quando ele sai do seu lugar, levanta os seus olhos, ele vê. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que Deus está falando conosco nessa hora? Jesus levantou os olhos, Jesus saiu do seu lugar, Jesus viu, Jesus teve compaixão, Jesus se importou, Jesus olhou com clareza, porque ele levantou a sua cabeça, porque ele saiu do seu lugar. E quando ele levanta a sua cabeça, saindo do lugar, ele consegue com propriedade observar o que está acontecendo. Quando ele vê a realidade daquele cenário, ele sente-se importado. Ele sente-se como quem se importa com aquelas pessoas. Diz a palavra de Deus, ele sente compaixão. O que Deus claramente está nos dizendo
As pessoas vão nos procurar, seja por curiosidade, seja por interesse. Mas não se preocupe, Jesus é especialista em transformar interesseiros em interessados. Não se preocupe, quando estamos cheios de Jesus, quando a nossa comunidade está cheia de Jesus, as pessoas vão nos procurar. Mas Ele está dizendo o seguinte: levanta a sua cabeça, levanta a sua cabeça, sai do seu lugar, sai de onde você está sentado, observe a sua volta, observe. Nós estamos falando de missões, estamos falando de evangelismo, estamos falando de tantas coisas bonitas, de tantas verdades bíblicas, mas nós não estamos saindo dos nossos lugares, nós não estamos levantando as nossas cabeças, nós não estamos nos posicionando diante da comunidade. As pessoas não estão nos procurando curiosas por Jesus, porque em nós, porque em muitos de nós, porque muitas vezes não há sinais. Nós precisamos sair daqui, nós precisamos erguer as nossas cabeças e olhar e procurar. Diz o texto que Ele viu. Se nós levantarmos as nossas cabeças, se juntos nós sairmos daqui, nós vamos enxergar. Ei, quando você desce do seu apartamento e passa pelo seu prédio, pela portaria, quem é que você está enxergando? Nos caminhos, nos trajetos por onde você passa todos os dias, quem é que você está enxergando? Não é um simples CPF, não é um mero RG, são pessoas, Levantemos os nossos olhos, saiamos dos nossos lugares, precisamos ver aquilo que já está posto. E é para isso que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chama, família Oceano da Graça, família de Deus. Deus está nos chamando. Levante os seus olhos, saiamos dos nossos lugares. É preciso ver. Deus está nos confrontando nessa noite para vermos. Já está posto. As pessoas desejam respostas. As pessoas precisam de respostas. Mas as pessoas também precisam de instrução. Diz a palavra de Deus: e começou a ensinar-lhes. Se Jesus decide ensinar, ao invés de entregar, se Jesus decide instruir, ao invés de manifestar mais milagres, é porque Ele entende que aquelas pessoas, mais de 10.000 pessoas, 5 homens reunidos, antes de comerem, antes de saciarem as suas necessidades, precisavam aprender. E eu pergunto a vocês: quem é que tem aprendido conosco? Quem é que está caminhando com a gente no dia a dia e está aprendendo de Jesus por nós? Ou você acha bonito simplesmente sentar nos bancos dessa igreja reformada, aprender, consumir e nada de compartilhar? Jesus diz: começou a ensinar-lhes. E agora a multidão se avoluma entre nós. As pessoas estão procurando as nossas vidas, as nossas casas, a nossa igreja, as nossas igrejas espalhadas pelas outras cidades.
As pessoas vão procurar nossa igreja em Jardins Mangueiral, seja porque estão curiosas, seja porque estão interessadas. E o que elas encontrarão? E agora? O que fazer? O que fazer com essa multidão? O que fazer com estas perguntas que preenchem o nosso cotidiano? Se nós não levantarmos os nossos olhos, se nós não sairmos do nosso lugar para vermos, para nos sentirmos importados por aquelas pessoas, por nos sentirmos confrontados com a realidade dessas pessoas, se nós não levantarmos as nossas cabeças, se nós não sairmos de onde nós estamos, dificilmente veremos, nos importaremos, teremos compaixão. E sabe o que pode acontecer? Essas pessoas continuarão sem respostas, porque os portadores da resposta não levantaram os olhos, não saíram dos seus lugares e não viram para terem compaixão. E agora, o que é que você fará com essa mensagem? O que é que você vai fazer com essas palavras que Deus tem ministrado aos nossos corações neste momento? Vai continuar do mesmo jeito? Continuaremos sendo quem estamos sendo? Continuaremos fazendo o que estamos fazendo? A igreja, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está prestes a voltar. Eu e você temos apenas uma vida aqui na terra para sermos quem Deus nos chamou para ser, para fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não há outra. Não há outra. E agora? E agora? O que fazer com essas necessidades? O que fazer? O texto nos propõe duas saídas. Não vamos complicar. O texto nos propõe duas alternativas. O verso de número 35 de Marcos 6 vai dizer: e como o dia já era muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram e disseram: Jesus, o lugar é deserto, o lugar é ermo, o dia já está adiantado. Despede as pessoas, Jesus, despede, dá tchau, peça para que essas pessoas vão aos lugares, aos vilarejos, às aldeias vizinhas, para comprarem pão. E diz o texto: eles não têm o que comer. Mestre, já está anoitecendo, deixe que eles possam seguir os seus destinos e procurar com as suas próprias mãos a resposta para as suas necessidades. Sabe qual é a primeira alternativa? Deixe as pessoas se virarem como puder. Talvez os seus olhos não estejam levantados, talvez você continue no seu lugar, talvez você não saia da sua zona de conforto ou da sua zona de desconforto. Talvez você já até tenha saído, mas é muito mais fácil, é muito mais prático. Deixa eles se virarem, o problema é deles. Mestre, o problema é deles, deixa eles se virarem. Mas no mesmo capítulo de Marcos, no verso 37, Jesus dá outra alternativa. Preste atenção. Jesus diz assim para eles: ei, discípulos, preste atenção no que eu vou dizer. Dai-lhes vós de comer.
Jesus está dizendo: discípulos, seja a resposta. Discípulos, dê a resposta. Discípulos, seja parte da resposta. Qual é das alternativas que você vai seguir? O problema é deles. O problema é da sociedade. O problema é do governo. O problema é da justiça. O problema são aqueles do legislativo. O problema é do pastor. O problema é dele. O problema é do líder do ministério. O problema é seu. Enquanto Jesus está propondo uma segunda alternativa, muito melhor. Ei, discípulos, vá você mesmo, vocês mesmos, dar de comer. O que é que você escolhe nessa noite? O que é que família Oceano da Graça escolherá nessa noite? O problema é deles. E Jesus inverte o tabuleiro dizendo: o problema é seu. Levante os teus olhos, saia do seu lugar, enxergue, tenha compaixão, e você verá que o problema é nosso. É nosso. O Ministério de Ação Social não fará sozinho. Os ministérios não farão sozinho. O pastor não fará sozinho. Somos nós. Somos nós. Ei, vem ser família com a gente. É assim que nós nos propusemos a ser. Eu quero encerrar essa mensagem porque o horário se avizinha, avança, e já é o final da mensagem. O problema é deles. Não. O problema é nosso. O problema é nosso. Importai-vos uns com os outros. Importai-vos uns com os outros. Nós somos muitos. Sim, nós somos muitos. Dificilmente, talvez, nós nunca sentaremos em uma mesa para tomarmos um café juntos. Talvez a gente se encontre lá na glória. Talvez eu nunca tenha uma oportunidade de comer um biscoito de queijo na sua casa. Nós somos muitos, mas Deus nos chama. Deus nos chama. Deus nos chama a atenção nessa noite. Levante os teus olhos. Levante os teus olhos. Levante os teus olhos. Não olhe para o seu umbigo. Não olhe apenas para o seu reduto, para o seu quadrado. Não olhe apenas para si. Levante os teus olhos. Saia do seu lugar. Há pessoas no seu caminho. Sinta, observe o cenário, veja, sente para ensinar, seja resposta. E encerro com 3 posturas. E você, há muito tempo atrás, existia um programa de televisão, cujo título era Você Decide. Eu vou te apresentar 3 cenários e você escolhe. Número 1, João capítulo 6, 5 e 7 diz: então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Filipe respondeu: 200 denários não serão suficientes. 200 denários não serão suficientes para que cada um pelo menos coma um pouco.
Número 1, você escolhe ser como Filipe. Você escolhe ser como Filipe. Filipe apresentou impossibilidades. E agora, Filipe olhou para o mesmo cenário que Jesus viu. Filipe levantou os olhos. Filipe saiu do seu lugar. Filipe percebeu o problema e disse: Pai, nem se tivéssemos 200 denários. 200 denários era o equivalente ao salário de 200 dias de trabalho. É muito dinheiro. Pai, é impossível. Cenário número 1, é impossível. Cenário número 2, André levanta os olhos, sai do seu lugar, observa a multidão, o mesmo cenário. Mas o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, diz: e Jesus disse: quantos pães tem aí? Quantos pães tem aí? Quantas respostas? Qual é a quantidade de resposta? Qual é a qualidade de resposta que vocês têm? André diz: Senhor, está aqui um rapaz, um garotinho, com 5 pães e 2 peixes. Eu levantei os meus olhos, Senhor. Eu saí do meu lugar e eu vi. E eu estou dizendo: aqui tem o que tem. Mas será que isso dá? É claro que isso não dá. André, enquanto Filipe apresentou impossibilidades, André está dizendo para Jesus: Jesus, aqui está a limitação. Jesus, isso é pouco. Jesus, isso não dá. Jesus, isso não dá. E Filipe estava dizendo: é impossível, é impossível. E André estava dizendo: tem, Deus, tem, até tem, mas não dá. Sabe qual é o terceiro cenário? Sabe qual é a terceira postura? Naquela multidão inteira, 5.000 homens, 5.000 homens, provavelmente eles trabalhavam, tinha alguma renda, alguma coisa para comer, e nenhum daqueles homens tinham um pão e nem um peixe. Um garotinho guardado, 5 pãezinhos, 5 peixinhos, o único provedor. Pouco, mas eu tenho. Pouco, mas é meu. Pouco, mas servirá a todos nós. É pouco. Eu sei que é pouco. Mas Jesus, toma. Nós não seremos como aqueles que apresentam impossibilidades. Nós não seremos como aqueles que dizem para Jesus, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, as limitações. Nós daremos o que temos. Nós entregaremos o que somos, para que Jesus transforme interesseiros em interessados. Não permita nessa noite que a sua quantidade, que a sua pequenez, que os seus pecados, que os seus erros, que a sua maldade limite o poder de Deus nesta geração. Feche os seus olhos. O Senhor está neste lugar. É o Senhor quem diz: os sinais seguem aqueles que creem. Os sinais seguem aqueles que creem. Seja a resposta. Seja a resposta. Seja a resposta.